O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Capítulo 33. A encruzilhada do nosso tempo. Socialismo, pós-capitalismo ou barbárie. A sociedade burguesa está numa encruzilhada. Ou a passagem ao socialismo ou a regressão à barbárie. A humanidade entrou numa quadra histórica em que o futuro deixou de parecer uma linha reta. A sensação dominante é a de atravessar uma ponte suspensa sobre um abismo. O mundo velho já não consegue prometer estabilidade, bem-estar ou sentido. E o mundo novo ainda não nasceu com forma definida. Em termos históricos, estamos numa transição. Em termos políticos, estamos num dilema. Ou o socialismo sairá vitorioso. Como reorganização consciente da vida em torno da igualdade, da democracia substantiva e da sustentabilidade, ou o capitalismo será substituído por um novo modo de produção não previsto pelos clássicos, frequentemente nomeado como pós-capitalismo, ou mesmo tecnofeudalismo/capitalismo de plataforma, ou ainda caminharemos para formas de barbárie, que podem significar o fim da humanidade como a conhecemos, sob o peso combinado de emergência climática, guerras, pandemias e outras possibilidades de destruição em massa. A fórmula socialismo ou barbárie, cunhada por Rosa Luxemburgo no contexto da Primeira Guerra, volta a ser descrição concreta do presente. O ponto de partida, contudo, é simples e sólido. A única certeza histórica disponível é que o capitalismo não durará para sempre. Essa afirmação não é profecia moral, é resultado de uma teoria crítica que trata o capitalismo como modo histórico, portanto finito. Immanuel Wallerstein, em Chave Sistêmico-Histórica, insiste que o capitalismo entrou numa crise estrutural longa, desde os anos 1970, cuja saída não está determinada de antemão. O sistema histórico se desorganiza, abre um período caótico e oferece bifurcações distintas, dependendo da luta social e das decisões políticas tomadas na transição. Essa finitude do capitalismo pode ser demonstrada por três famílias de contradições internas. A lei da tendência à queda da taxa de lucro, a automação crescente e o horizonte de superação do trabalho assalariado, a contradição entre expansão infinita e limites finitos da natureza, hoje condensada na crise climática. Nenhuma delas funciona isoladamente. Elas se entrelaçam e se reforçam, tornando o sistema historicamente instável. A lei da tendência à queda da taxa de lucro e a corrosão do motor capitalista Marx descreve, no livro terceiro de O Capital, a lei segundo a qual a taxa média de lucro tende a cair no longo prazo, precisamente porque o capital, para competir, precisa elevar a produtividade substituindo o trabalho vivo por máquinas, tecnologia e ciência. O mecanismo é conhecido. Quanto mais capital constante, máquinas, instalações, algoritmos, cresce relativamente ao capital variável, força de trabalho, menor é a proporção da única fonte de mais valor, o trabalho vivo, no conjunto do investimento. A massa de lucro pode até aumentar, mas a taxa tende a cair, comprimindo o incentivo central do sistema e produzindo crises periódicas profundas. Marx não apresenta isso como fatalismo mecânico. Ele mesmo lista contratendências, aumento da exploração, barateamento de insumos, comércio exterior, crédito, etc., que podem adiar e deslocar a crise. Mas o essencial permanece. As contratendências são paliativos internos, não anulação da contradição. Em estudo denominado Mendel e as Crises Econômicas, Paulo Henrique Furtado de Araújo, retomando Mendel e Marx, afirma: as crises não têm uma única causa, não são devidas à queda da taxa de lucro ou à superprodução, mas a esses dois fenômenos acrescidos das lutas de classe, o que configura uma explicação pluricausal das crises, empurrando o capital a ciclos de destruição de forças produtivas, concentração, reestruturações violentas. Aqui o que importa para nosso argumento é isto. Quando o próprio motor do sistema, a taxa de lucro, se torna instável, o capitalismo deixa de ser natureza para aparecer como história. Ele pode prolongar sua vida por décadas, mas cada prolongamento exige novos custos sociais, políticos e ambientais. A finitude não é data marcada, é tendência estrutural. Automação, exército de reserva e a tensão entre produção e realização. A mesma lógica que empurra o capital à alta composição orgânica e, portanto, à queda tendencial do lucro, empurra também a automação generalizada. Ela não é escolha humanitária nem neutralidade tecnológica, é guerra competitiva. A consequência social é o desemprego estrutural, a precarização e a ampliação do exército industrial de reserva, que pressiona salários. Marx já via nesse exército uma peça orgânica do sistema. Hoje ele se amplia em escala inédita com algoritmos substituindo funções inteiras, do transporte à tradução, do comércio à gestão. A contradição aparece de modo quase didático. O capitalismo precisa reduzir trabalho para elevar produtividade e manter lucros, mas ao reduzir trabalho, reduz a massa salarial e, com ela, o consumo necessário à realização da mais-valia.
A produção cresce mais rápido que a capacidade de compra, gerando crises de superprodução e bolhas especulativas. Essa tensão entre produção e realização, já analisada por Marx e depois por Mandel, torna-se mais aguda quando a automação avança para o núcleo dos serviços e do trabalho intelectual. Se projetarmos a curva ao limite, entrevemos algo decisivo. A lógica capitalista encosta numa barreira histórica porque seu sujeito, o trabalho assalariado explorado, vai sendo corroído por sua própria dinâmica tecnológica. Não é o fim automático do capitalismo, mas é uma condição da transição. O próprio capital produz as bases materiais para sua superação. A crise climática e o limite externo absoluto. Entretanto, não fiquemos demasiado lisonjeados com nossas vitórias humanas sobre a natureza. Esta se vinga de nós por toda vitória desse tipo. Cada vitória até leva, num primeiro momento, às consequências com que contávamos, mas num segundo e num terceiro momentos, tem efeitos bem diferentes, imprevistos, que com demasiada frequência anulam as primeiras consequências. A terceira contradição é externa apenas no sentido imediato. No fundo, ela é interna ao capital, pois deriva de sua compulsão à expansão infinita. A economia capitalista só se reproduz ampliando continuamente mercados, extração de recursos e energia. Quando essa expansão atravessa os limites biofísicos do planeta, a contradição deixa de ser ambiental e vira civilizatória. Os relatórios do IPCC, especialmente no sexto relatório de avaliação, são inequívocos. A mudança climática induzida pelo ser humano já produz perturbações perigosas, generalizadas e crescentes. Quanto mais se atrasa a mitigação, mais se aproximam pontos de não retorno ecológico e mais violentos se tornam os efeitos sociais. Fome, migrações em massa, colapsos regionais, conflitos pela água e pela terra. Em uma palavra, o capitalismo pode morrer por asfixia interna, lucro/trabalho, ou pode morrer levando junto a base natural da vida humana. Aqui, a alternativa barbárie ganha densidade material. Não é metáfora moral, é risco histórico objetivo. Aqui também a frase socialismo ou barbárie fica até defasada historicamente, porque passa a ser socialismo ou extinção da humanidade, pelo menos da humanidade como a conhecemos hoje, com mais de 8 bilhões de pessoas. Retomando o relatório síntese. Mudança do clima 2023, é importante citar. O AR6, esse YR, confirma que o uso insustentável e desigual de energia e da terra, bem como mais de um século de queima de combustíveis fósseis, inequivocamente causaram um aquecimento global, com a temperatura da superfície global atingindo 1,1 grau Celsius a mais que no período de 1850 a 1900, em 2011 a 2020. Isto vem resultando em impactos adversos generalizados e perdas e danos relacionados à natureza e às pessoas. Os compromissos de contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, até 2030, mostram que a temperatura aumentará em 1,5 graus Celsius na primeira metade da década de 2030 e será muito difícil controlar o aumento da temperatura dentro de 2,0 graus Celsius até o final do século XXI. Cada incremento no aquecimento global intensificará os riscos múltiplos e simultâneos em todas as regiões do mundo. Não se trata de um filme de terror que basta desligar o aparelho televisor, que estará resolvido o problema. Trata-se de uma realidade que se aproxima drasticamente e numa velocidade avassaladora à medida que o sistema capitalista está com o pé no acelerador. O pós-capitalismo como saída não socialista, promessa e perigo. Mas a transição não garante socialismo. A história nunca garantiu. É por isso que a tese do pós-capitalismo importa. Ela descreve a possibilidade de um novo modo de produção que nasce dentro das entranhas do capitalismo, como mutação de suas formas tecnológicas e organizacionais, sem depender de uma ruptura socialista clássica. Paul Mason defende que o pós-capitalismo é possível por causa de 3 impactos da nova tecnologia nos últimos 25 anos. Primeiro, a informação reduziu a necessidade de trabalho. Segundo, os bens de informação estão corroendo a capacidade do mercado de formar preços corretamente. E, terceiro, estamos assistindo à ascensão espontânea de produção cooperativa. Se as tecnologias de informação tendem a reduzir drasticamente o custo marginal de muitos bens e serviços, dados, software, cultura digital, corroendo preços, lucros e, com isso, a lógica de mercado. Nesse cenário, não é o conhecimento que vira a principal força produtiva, mas o monopólio, o que efetivamente abre espaço para instituições híbridas, cooperativas em rede, bens comuns informacionais e novas formas de coordenação econômica além do mercado, é uma efetiva decisão política a esse respeito. Paul Mason defende ainda 5 preceitos para uma transição bem-sucedida para o pós-capitalismo. O primeiro é:
entender as limitações da força da vontade humana. O segundo é a sustentabilidade ecológica. O terceiro é que a transição não tem a ver com a economia. O quarto é atacar o problema a partir de todos os ângulos. E o quinto é maximizar o poder da informação. Como se observa, a visão é mais ideológica que científica, porque não há qualquer garantia de que esse pós-capitalismo possa ser melhor que o capitalismo, porque o programa defendido por Mason não garante que o mesmo será executado. Na verdade, tudo o que Mason propõe: 1. Reduzir rapidamente as emissões de carbono. 2. Estabilizar o sistema financeiro entre hoje e 2050 mediante a sua socialização. 3. Proporcionar altos níveis de prosperidade material e bem-estar à maioria das pessoas. 4. Direcionar a tecnologia para a redução do trabalho necessário, de modo a promover a rápida transição para uma economia automatizada. Não será alcançado no pós-capitalismo, porém, será alcançado no socialismo, como defendemos ao longo desse livro. O equívoco de Mason é acreditar que tais transformações possam ser possíveis sem uma revolução política. Acreditar que no pós-capitalismo o Estado possa atuar como a equipe do Wikipédia, fomentando as novas formas econômicas, é acreditar que a exceção passa a virar a regra através da ideia correta, o que efetivamente é idealismo sem senso de realidade. O problema é que essa transição tecnológica pode se dar sob duas direções opostas. Ela pode favorecer a ampliação dos comuns, o uso social da inovação e a democratização produtiva, no socialismo e não no pós-capitalismo, mas pode também intensificar monopólios, vigilância e novas formas de exploração. Nick Cernicek descreve o capitalismo de plataforma como um regime no qual grandes empresas digitais controlam infraestruturas essenciais, dados, cloud, marketplaces, aplicativos e extraem renda por intermediação, produzindo oligopólios globais, formas novas de dependência do trabalho e concentração de poder tecnológico. Já Varoufakis sugere que essa forma vai além do capitalismo clássico. As plataformas viram feudos de nuvens, onde o lucro concorrencial cede lugar à renda monopolista e a uma espécie de servidão digital, trabalho dependente de acesso algorítmico, incapaz de negociar em mercado livre. Em ambas as leituras, o novo não é necessariamente emancipador. Pode ser um pós-capitalismo regressivo, onde o mercado é substituído por dominação tecnológica privada e a democracia por governança algorítmica. A análise de Varoufakis é que os mercados, o suporte do capitalismo, foram substituídos por plataformas de comércio digital que parecem mercados e que seriam feudos, e bem assim que o lucro, o motor do capitalismo, foi substituído por seu antecessor feudal, a renda. Descreve uma realidade que bate à nossa porta, a renda das nuvens, porém essa realidade não é corretamente descrita pelo referido autor, na medida em que para o marxismo, a renda, inclusive renda monopolista, não paira no ar. Ela é, em última instância, uma parcela do mais-valor produzido pelo trabalho e realizada via circulação/concorrência, redistribuída por relações de propriedade/monopólio. Então, mesmo quando plataformas extraem taxas, comissões, pedágios e aluguel de acesso, isso não implica que o motor tenha mudado de exploração de trabalho para algo feudal. Implica que houve mudança na forma e na distribuição do mais-valor dentro do capitalismo, monopolista, financeirizado, imperial. Esse ponto aparece de modo direto em críticas que dizem: é capitalismo intensificado, não feudalismo. As plataformas aumentam o poder de capturar parte do excedente social por monopólio, controle de infraestrutura, propriedade intelectual, dados, mas esse excedente continua ancorado em cadeias produtivas e trabalho assalariado global. Para Marx, a renda não é exterior ao capitalismo, ela é uma fração da mais-valia social. Para que Jeff Bezos receba uma Yurchas-Rendan de um vendedor em sua plataforma, esse vendedor precisa ter explorado o trabalho assalariado em algum lugar para gerar o valor que será partilhado. O lucro não desapareceu. Ele apenas foi redistribuído para o setor que detém a propriedade intelectual e a infraestrutura digital. No feudalismo, a terra era um dado da natureza. No já tecno-feudalismo, os algoritmos e servidores são trabalho morto acumulado, capital fixo. As plataformas não são feudos naturais, elas são máquinas constantes que exigem investimento massivo de capital e exploração contínua de trabalho, programadores, moderadores, mineradores de lítio. Chamar isso de feudalismo ignora que essas plataformas dependem da acumulação de capital e da concorrência feroz para não se tornarem obsoletas, algo que não existia na lógica estática do senhor feudal. Varoufakis sugere que somos ratos servos da nuvem, produzindo dados de graça. Embora o trabalho gratuito do usuário exista, o sistema global ainda gira em torno da generalização do trabalho assalariado. O Jazet Techno-Feudalismon
não explica as fábricas de iPhones na China ou os centros de distribuição da Amazon. Os marxistas argumentam corretamente que o extrativismo de dados é uma ferramenta para aumentar a exploração do trabalho assalariado, tornando-o mais eficiente ou precário, e não um novo modo de produção que prescinde dele. Assim, quando falamos de pós-capitalismo, falamos de um campo de possibilidades, não de uma utopia garantida. A transição pode engendrar centralidade do conhecimento e dos dados como meios de produção estratégicos, produção em rede e forte automação, com redução de empregos tradicionais, plataformas como infraestrutura social, o que pode ser comum público ou monopólio privado. Nova forma de renda baseada em controle de acesso, dados e logística digital. Trabalho fragmentado e dependente de algoritmos que pode assumir desde cooperação autônoma até servidão precária. Coexistência de múltiplas formas produtivas, mercado, Estado, comuns digitais, cooperativas, plataformas. Em outras palavras, há pós-capitalismos possíveis. Nem todos são socialistas. Alguns podem ser uma barbárie tecnificada, ou até mesmo a barbárie, ou ainda pior, a extinção da humanidade como a conhecemos. Socialismo como direção consciente da transição. O socialismo do nosso tempo não pode ser pensado como simples repetição do século XX, nem como espera passiva de que a tecnologia faça a transição por nós. A dinâmica objetiva do capital abre portas. Quem escolhe a sala é a luta social. Se não houver organização política consciente dos trabalhadores e dos povos, isto é, direção socialista, a crise do capital pode evoluir para novas dominações, novas castas proprietárias dos dados, novas guerras e novas catástrofes socioambientais. É aqui que a encruzilhada se define. De um lado, o socialismo como reorganização democrática da produção e da reprodução social, com controle público dos meios estratégicos, energia, dados, ciência, finanças, terras, planejamento ecológico e ampliação dos comuns. De outro, um pós-capitalismo não socialista, dominado por plataformas privadas, renda monopolista e subordinação tecnológica. E como terceira via, a barbárie. Colapso climático, militarização planetária, pandemias em espiral, destruição massiva que pode reduzir a civilização a um estado de guerra permanente ou extingui-la. E aqui entra esse cenário sombrio da extinção da humanidade, nunca dantes tratada pela ciência, com tanto temor, o que era antes assunto da escatologia, campo de estudo das religiões, que tratam do fim do mundo não apenas como um evento de destruição, mas como uma ferramenta fundamental para dar sentido à injustiça e ao sofrimento humano. A teoria crítica nos dá os fundamentos para afirmar a não-eternidade do capitalismo. A história concreta nos mostra que não há garantias sobre o que vem depois. O que existe é disputa. E a disputa, mais do que nunca, se trava também no terreno da tecnologia, do clima, da paz e do cuidado com a vida. O socialismo do nosso tempo será vitorioso se conseguir converter as forças produtivas contemporâneas, automação, redes, ciência, dados, em forças de emancipação coletiva e não em instrumentos de dominação privada, e se conseguir submeter a economia a limites ecológicos e éticos antes que a crise climática nos submeta a limites brutais. A certeza final, então, é dupla. O capitalismo não durará para sempre porque suas contradições corroem seu próprio fundamento. Mas o que vem depois dependerá da capacidade humana de fazer da transição um projeto consciente. Entre socialismo, pós-capitalismo regressivo, barbárie ou extinção da humanidade, não há destino, há política. E esse é o sentido mais profundo da quadra em que entramos. O socialismo do nosso tempo. Augusto Ramaciotti, capítulo 33. A encruzilhada do nosso tempo. Socialismo, pós-capitalismo ou barbárie. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal.